Olá, eu sou Macorati e esse é o nosso curso de C#. Nesta aula eu vou abordar o assunto parâmetros opcionais. Apenas para nos posicionarmos, vou iniciar aqui definindo o que é o parâmetro e o que é um argumento, porque esses termos são frequentemente usados de forma intercambiáveis, embora eles tenham significados inteiramente diferentes. Um parâmetro ele representa um nome do valor que o procedimento espera receber quando for chamado. Então, por exemplo, quando eu defino um método teste, tá? Como exemplo aqui, int x, int y. Teste é um método que está esperando dois parâmetros, x e y. Um argumento ele é diferente do parâmetro no seu significado, porque ele representa o valor que você passa para o parâmetro nomeado do procedimento quando você chama o procedimento. Tá? Então, quando eu for chamar esse método teste, eu represento a chamada, uma das possíveis representações, teste 1,2, onde 1 e 2 são os argumentos. Tá? Então, parâmetro é o nome do valor que o procedimento espera e o argumento é o valor que você passa para o parâmetro nomeado. Muito bem. Então, os parâmetros opcionais, eles podem ser implementados em 4 abordagens diferentes. Tá? Então, a primeira é usar a sobrecarga do método, que era muito usada na linguagem C# antes da versão 4.0 da linguagem C#. Tá? A segunda opção é usar um array de parâmetros, usando a palavra-chave params. A terceira forma é especificar o valor padrão do parâmetro, tá? Que é o named parameters. E a quarta maneira é usar o atributo optional do namespace System Runtime Interrupt Services. Vamos lá mostrar como usar cada uma delas. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2015, tá? Eu estou usando a versão Community, tá? Update 2. E eu criei aqui uma solução Console Application, usando a linguagem C#, tá? E é aqui que eu vou mostrar para vocês cada uma dessas opções, tá? Vamos lá. Antes da versão 4.0 da linguagem C#, a maneira mais usual de implementar os parâmetros opcionais era a sobrecarga de método. Então eu vou mostrar um exemplo aqui para você entender. Então vamos supor que eu queira realizar a soma de 2 ou mais números. Então para isso eu implementei o seguinte método. Um método chamado somar, e ele vai somar, para simplificar, né, 2 ou mais números inteiros. Então eu estou definindo um método onde eu estou agora declarando 3 parâmetros. N1 é o primeiro número, que é do tipo int. N2 é o segundo número, que é inteiro. E os demais números, eu vou usar aqui um array de parâmetros, ou um array de inteiros. Tá? Muito bem. Então aqui eu vou declarar uma variável do tipo resultado, que vai representar o resultado da minha soma. Então, inicialmente eu vou somar N1 com N2, tá? Que representam os dois números, e o array de inteiros, eu primeiro vou verificar se ele é diferente de null, e neste caso, se ele for diferente de null, eu vou percorrer esse array de inteiros usando um laço for each, né? E vou aqui obter cada número do meu array de inteiros e vou somar o meu resultado. Sendo que no final eu vou exibir aqui no console
que a soma dos números é igual ao resultado obtido. Há um método muito simples, então eu defini um método chamado somar, que está usando 3 parâmetros. Então, da forma que foi definido, eu tenho que, quando eu for chamar esse método, usar 3 parâmetros. Por exemplo, se eu quiser somar 2 números, eu não vou poder. Por quê? Porque esse método ele tem 3 parâmetros e é obrigatória a informação desses parâmetros. É claro que eu poderia vir aqui no caso e passar o nulo. Mas aí eu estou passando 3 parâmetros. Como é que eu faço para tornar o terceiro parâmetro opcional? Tá? Então, antes da versão 4.0 era muito utilizado a sobrecarga de métodos. Basicamente, tá, a sobrecarga de métodos ela existe quando você define 2 ou mais métodos com o mesmo nome e diferindo apenas pelo número ou tipo de parâmetros. Tá? Para mim tornar o terceiro parâmetro aqui opcional, usando a sobrecarga de método, eu vou fazer assim, eu vou criar um outro método sobrecarregado, então ele vai ter o mesmo nome, né? Só que ele não vai ter o terceiro parâmetro. Opa! Ele vai fazer a chamada a esse método somar, só que agora passando os parâmetros, né? N1, N2 e o parâmetro nulo. Então agora eu tenho 2 métodos, somar. Note que eles são sobrecarregados porque a assinatura dos métodos são diferentes. Um espera 2 parâmetros, outro espera 3 parâmetros. Se você vir aqui no método, somar, né? Você vai ver que eu tenho um método sobrecarregado que espera 2 parâmetros e o segundo, a segunda sobrecarga espera 3 parâmetros. Então, dessa forma, eu posso chamar esse método com 2 parâmetros ou com 3 parâmetros, passando o terceiro parâmetro, um array de inteiros. Vou dar um console really clear aqui para a gente ver o resultado no console. Aqui ele está reclamando porque eu preciso usar o User System. Aqui eu errei, aqui é really. Aqui. Muito bem. Então aqui a sobrecarga de método é uma das maneiras que eu uso para tornar um parâmetro opcional. Aí eu vou executar aqui apenas para você ver o resultado. Deixa eu diminuir o tamanho dessa janela aqui. Olha aqui. Então, na primeira chamada com 2 parâmetros e na segunda chamada passando o terceiro parâmetro, que é o meu array de números inteiros. Então essa seria a primeira abordagem. A segunda é usar uma array de parâmetros com a palavra-chave parâmetros. Então vamos lá. Bom, na segunda abordagem, eu não preciso mais da sobrecarga de métodos. Tá? Essa é um dos motivos, tá, que os parâmetros opcionais podem ser usados. Você evitar aquela sobrecarga de métodos que você tinha que fazer antes da versão 4.0 da linguagem C#. Então, na segunda abordagem, basicamente, eu posso tornar o terceiro parâmetro opcional usando a palavra-chave parâmetros. Quando eu faço isso, imediatamente, note que quando eu não defino a palavra, a chamada
do método somar com dois parâmetros, ela não é permitida, tá? Porque aqui eu só tenho um método somar agora, né? Visto que eu removi aqui o outro método sobrecarregado, e os três parâmetros são obrigatórios. Com dois parâmetros, o compilador vai reclamar. Agora, quando eu incluo aqui a palavra reservada parâmetros, é possível eu fazer a chamada com dois parâmetros ou passando o terceiro parâmetro, que é o meu array de parâmetros, ou ainda, no caso da palavra reservada, posso fazer assim ainda, passar o terceiro parâmetro como uma lista separada por vírgulas de argumentos. Por exemplo, 30, 40, 50. Tá? Então, essa forma de chamar é idêntica a essa forma aqui. Ó. São equivalentes, por causa da palavra-chave parâmetros. Então, se eu executar, deixa eu diminuir o tamanho da janela aqui. Opa! Olha aqui, na primeira chamada com dois parâmetros, na segunda e na terceira, que são chamadas equivalentes, tá? Só estou chamando de forma diferente. Então, essa seria a segunda forma de eu tornar um parâmetro opcional, usando a palavra-chave parâmetros. Lembrando que quando eu uso a palavra-chave parâmetros, ela tem que estar sempre como o último parâmetro da lista. Eu não posso vir aqui e passar ele aqui como o segundo parâmetro aqui. Se eu fizer isso, você vai ver que, e tentar dar um build na solution, você vai ver que ele vai reclamar e vai falar assim, que o parâmetro parâmetros, ele precisa ser o último parâmetro na lista formal de parâmetros, tá? Então, tem essa restrição. Outra restrição é que só posso usar isso, deixa eu voltar aqui como estava antes, né? A outra restrição é que eu só posso usar a palavra parâmetro somente uma vez na lista de parâmetros na declaração do método. Então, essa seria a segunda forma de eu tornar um parâmetro opcional. A terceira forma, vamos lembrar aqui, é especificar o valor padrão do parâmetro, ou seja, é o conhecido como named parameters. Então vamos lá. Aqui, esse aqui eu só posso usar com a palavra parâmetros, eu vou remover. Então, vamos remover agora a palavra parâmetros e retornar o nosso método somar padrão. Então, note que eu volto a ter o erro aqui, né? A chamada com dois parâmetros, porque eu passei a ter um método somar, onde o terceiro parâmetro é obrigatório. Eu não posso chamar o método somar com dois parâmetros. Para me tornar o terceiro parâmetro opcional, eu posso definir um valor padrão para esse parâmetro. Por exemplo, posso fazer assim, no. Olha aqui, se eu der um build, você vai ver que não existe mais nenhum erro. Tá? Então, essa é a terceira forma. Tá? Eu atribuí um valor padrão para o parâmetro. Aqui eu atribuí o valor null. Tá? Se fosse uma string, por exemplo, string nome, poderia atribuir um nome padrão. Tá? Ou seja, uma outra forma de eu tornar um parâmetro opcional, eu definir um valor padrão para o parâmetro. Tá? Se eu executar, o resultado vai ser o mesmo que você já viu na execução anterior. Vamos para a última forma. A última maneira que eu tenho aqui de tornar um parâmetro opcional é usar o atributo optional do namespace System Runtime Interrupt Services. Então vamos remover aqui o valor padrão, né? Então eu voltei ao meu problema, tá? Para mim resolver uma outra forma de resolver isso, eu vim aqui no parâmetro e defini a palavra-chave optional. Tá? Quando eu faço isso, eu tenho que incluir uma referência ao namespace System Runtime Interrupt Services. Tá? Olha aqui. Note que aqui eu não tenho mais o erro. Tá? Vou executar só para você ver que o resultado é o mesmo lá. 30 e 50. Tá? Então aqui, usando a palavra optional, eu posso fazer a chamada do método
com 2 parâmetros, porque o terceiro parâmetro passou a ser opcional, certo? E faço a chamada normal passando o array de números para o terceiro parâmetro. Correto? Então, essas são as 4 maneiras de tornar um parâmetro opcional na linguagem C#. Até a próxima aula.